Vamos dar a voz, ó. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje nós vamos trabalhar com a primeira lei de Ohm, tá? Essa é a nossa aula do dia 12. Amanhã a gente vai estar trabalhando com a segunda lei de Ohm. E na sexta-feira nós vamos trabalhar com a introdução à termodinâmica. Tá? Então, para hoje, nós vamos ver aqui a primeira lei de Ohm, que ela vai dizer para a gente o seguinte, tá? Alguém pode mandar mensagem para a Sofia que eu cliquei errado aqui, eu neguei a permissão dela. Pede para ela entrar de novo. Sem querer, eu tirei ela aqui do. Cliquei errado aqui. Bom, então a gente vai estudar a primeira lei de Ohm. Deixa eu abrir aqui, né, na página referida. Então vocês vão abrir aqui na página 100 e. Agora foi. Desculpa, Sofia, tá? Eu, sem querer, eu apertei em negar. Bom, a gente vai trabalhar a primeira lei de Ohm, aula 19 aqui. E, de certa forma, a gente meio que já estudou isso aqui, mas a gente vai ver agora de uma maneira mais concisa, né? Mais direta. Então, no que consiste a primeira lei de Ohm? Ela consiste no seguinte. De forma resumida, a lei de Ohm ela diz o seguinte, que se a DDP, a diferença de potencial elétrica, e a corrente elétrica de um circuito elétrico, elas são sempre constantes, isto é, se eu dividir uma pela outra der sempre o mesmo resultado, então a gente vai definir a resistência elétrica. Então, deixa eu abrir aqui um slide para isso ficar bem mais bonitinho aqui na hora de eu explicar para vocês, tá? Se é essa. A gente já viu na aula passada, que era da corrente elétrica, resolveu alguns exercícios. Na segunda parte, a gente viu a definição de potência, associação de pilhas, e a gente viu aqui o quilowatts-hora. Então, vamos pensar no seguinte, ó, um circuito elétrico constituído apenas por um equipamento elétrico e um gerador é conhecido como um circuito simples, tá? Que é esse contexto que a gente vê aqui na nossa apostila. Então, o equipamento elétrico, nessa configuração, com um gerador e o fio que conecta eles, é dito que é um circuito simples. Dependendo do equipamento elétrico conectado ao gerador, a corrente elétrica formada no circuito pode ter maior ou menor intensidade, ou seja, dependendo do que você liga, né, a corrente ela vai mudar. Então, equipamentos que consomem mais energia elétrica, por exemplo, chuveiro elétrico, necessita de uma corrente maior do que geralmente um ventilador, por exemplo, tá? Então, dessa maneira, a gente define, tá, uma grandeza que a gente chama de resistência elétrica. Então, a resistência elétrica ela é definida na relação de diferença de potencial e corrente elétrica. Uma das coisas que vocês sempre me veem falar é DDP, que é a abreviação de diferença de potencial, que ela significa, em termos, né, bem simples assim no dia a dia, é o que nós associamos à voltagem. Então, por exemplo, quando você compra um equipamento eletrônico que a voltagem é 220, significa dizer que a DDP desse equipamento é 220. Então, observem o seguinte, deixa eu só encerrar aqui a chamada, né? Já deu o horário aqui da chamada. Então, o que é a resistência elétrica? Se a gente considerando o mesmo valor de DDP, ou seja, U, né, que aqui em cima eu estou colocando como voltagem, quanto menor a resistência elétrica do equipamento, maior será a corrente elétrica formada, ou seja, elas são grandezas inversamente proporcionais. Em contrapartida, quanto maior a resistência elétrica do equipamento, menor a corrente elétrica formada. Isso significa dizer que a resistência, como o nome já sugere, ela meio que digamos assim, retarda, né? Ela meio que fosse um parâmetro que freia a quantidade de corrente que está passando.
Então, a resistência, como o nome pode sugerir para a gente, ela forma meio que uma resistência para a passagem de corrente. Quanto maior resistência, menos corrente está passando. Quanto menor resistência, mais corrente vai estar passando. Bom, dentro do Sistema Internacional de Unidades, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que a unidade padrão para resistência é essa letra grega aqui, o ômega, tá? Que a gente vai chamar aqui na física de ohm. Então, a unidade padrão de resistência elétrica é ohm. Lembrando que a unidade de volts, de DDP, é volts, tá? A voltagem, e da amperagem, né, da corrente elétrica, é o ampere, que é a letra A maiúscula, volts por ampere. E isso gera a unidade ohm. Uma grandeza que é a inversa da resistência, a gente vai chamá-la de condutância elétrica, que vai ser representada pela letra G maiúscula, tá? Então, ela vai ser responsável pela a inversibilidade aí, a inversa da corrente elétrica. Vamos ver quem está mandando mensagem aí. Tem alguém dizendo que está usando a conta da mãe dela, não tem problema não, Giovana, tá? Pode usar aí a conta da sua mãe. Tranquilo. O que importa é se você respondeu aqui a chamada, tá? Cauane, Rafael, Gustavo, o pessoal que respondeu a chamada. E, claro, depois eu vou estar olhando aqui no chatzinho se quem respondeu a chamada está participando aqui, tá? Não adianta só responder lá se não está participando aqui da aula. Então, vamos voltar lá no nosso slide. Então, a resistência elétrica, de forma resumida, é a característica do circuito elétrico que relaciona DDP e corrente elétrica. O que é a primeira lei de Ohm? De forma bem simples, a primeira lei de Ohm, ela relaciona a mesma fórmula de resistência a uma maneira mais bonitinha de se escrever, que é DDP é igual a R vezes I, ou seja, U igual a resistência, né? DDP igual a resistência vezes a corrente elétrica. Bom, feito isso, pessoal, a gente tem o seguinte, que essa equaçãozinha, essa fórmula aqui, ela é uma fórmula do primeiro grau, e como a gente já estudou, a gente estudou até no nosso setor B, que essa relação, ela... Pessoal, só um minutinho que tem gente batendo aqui. Só um minutinho, tá? Eu estou dando aula agora. Uhum. Tá parado. Só um pouquinho, deixa eu... Pessoal, só um minutinho, tá? Só conversar com o rapaz aqui, eu já volto para a aula, tá? Oi. Tô dando mal. Pessoal, desculpem, tá? É que aconteceu um problema aqui na frente da minha casa, eu tive que resolver, tá? Desculpem aí. Mas vamos lá. Então, a primeira lei de Ohm, ela vai ter uma equação do primeiro grau associada a ela. Então, essa é a fórmula da primeira lei de Ohm. De certa forma, essa formulazinha aqui, ela não precisa ser utilizada. Basta vocês sempre lembrarem, tá, do seguinte. Deixa eu abrir um programinha aqui para explicar um negócio para vocês, que é um negócio bem matemático e bem direto de se constatar, que é o seguinte. A gente tem a fórmula principal que
do primeira lei de Ohm, que é essa aqui, ó. DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Só lembrando, em termos de unidade, isso aqui é voltagem, ohm e amperagem, tá? Então, aqui eu quero explicar para vocês o seguinte resultado. A DDP, ela pode ser, né? Claro, nesse contexto aqui, vamos supor, se eu quero calcular a DDP, eu uso de certa forma essa fórmula direta. Mas lembre-se o seguinte, isso aqui é uma operação matemática. Se eu quiser saber resistência, eu vou passar a corrente para o outro lado, dividindo. Então, ela vai passar lá para baixo do U, ou seja, a resistência é a DDP sobre a corrente. Ora, mas se eu quiser saber a corrente, o que eu faço? Eu faço o contrário. Eu passo agora a resistência dividindo, ou seja, a corrente é a DDP sobre a resistência. Então, uma única fórmula, tá? Uma única fórmula matemática que é associada à física, usando só passar para o outro lado dividindo, a gente pode obter duas novas fórmulas para se calcular aqui, tanto aqui a resistência quanto a corrente. Professor, eu preciso decorar as três fórmulas? Não, não precisa. Você só precisa aprender essa fórmula aqui. Por quê? Porque depois que você substitui os valores, se você quer saber resistência, passa a corrente dividindo. Se você quiser saber a corrente, passa a resistência dividindo. Aí eu pergunto para vocês, alguma dúvida em relação a essa abordagem? Esse é o momento que vocês podem desmutar o áudio de vocês e perguntar. Bom, então, tudo bem, né? Então, a aula de hoje é simplesmente isso daqui, tá? É simplesmente nós entendermos a primeira lei de Ohm, que é U igual a RI, e lembrando, tá? Em termos gráficos, que essa resistência aqui, ela vai ser constante, tá? Dentro de um circuito elétrico, associado aqui a um gerador e a um equipamento elétrico, a resistência ela vai ser constante nesse procedimento. Aí aqui vale um detalhe bem interessante, tá? Como a gente viu em aulas passadas, a potência, na verdade, que a aula passada a gente viu a potência, tá? Da semana passada. Então, a potência a gente definiu como sendo a DDP vezes a corrente elétrica. Como eu sei que a DDP é R vezes I, ou seja, resistência vezes corrente, se nós substituirmos aqui no lugar do o R e o I, nós vamos ter que a potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. E a gente pode também entender que se eu substituo a corrente aqui, né, que é U sobre R, que a gente descobriu aqui, ó, U sobre R, se nós substituirmos aqui, a potência pode ser DDP ao quadrado sobre R. Bom, então a gente tem um monte de fórmula diferente, assim, ó. Professor, agora choveu fórmula. O que eu posso fazer? O que você pode fazer é o seguinte, você precisa, claro, quando você vai resolver atividade em casa, você faz um mapa mental com todas as fórmulas, você olha para a questão e vê, bom, qual fórmula eu posso usar? Então você tem que ver os dados e ver qual fórmula abarca os dados que você quer. Uma coisa muito importante é, quando você vê uma questão, é saber o que está pedindo. Vamos pegar os exercícios aqui. Vamos abrir aqui na internet, por exemplo, os exercícios de primeira lei de Ohm. Vou pegar aqui. Vou entrar aqui e ver, tá? Olha só. Então, como o primeiro exercício aqui, a gente pode entender o seguinte, ó. Primeiro, um resistor de 100 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. A pergunta é, a D diminuir aqui, ele está pedindo a DDP. Ou seja, ele quer saber o valor do U. Essa é a pergunta. Então, quando eu vou lá na minha apostila, eu preciso observar o seguinte, quais são as fórmulas que eu tenho que envolvem a variável U? Bem simples. A primeira fórmula é essa aqui, ó.
resistência igual a DDP sobre I, mas essa aqui é a mesma dessa aqui. Então, eu posso usar essa aqui mais bonitinha, resistência vezes corrente. Tem essa da potência, tem essa outra que envolve potência, mas se você observar na questão, tá, é dado para a gente o resistor, ou seja, a resistência dele é 100 ohms, e é dado para a gente a corrente elétrica, 20 miliamperes. Ou seja, para essa questão aqui, a gente tem que verificar que é só usar a fórmula da primeira lei de Ohm, U igual a RI. Só aplicar aqui. Aqui vai um detalhe importante, tá? Vejam o seguinte, ó. Nessa questão é dado miliampere. Vocês têm que lembrar que mili é 10 a menos 3. Então, quando for substituir na fórmula, a resistência não muda, tá? Porque ela não tem prefixo associado à unidade ohm, mas a corrente tem, ó. Então, no lugar da corrente, eu não vou colocar só 20. Eu tenho que colocar 20 vezes 10 elevado a menos 3. Então, isso daqui vai ser o quê? Ó? 20 vezes 100, eu coloco o 20 e repito os zeros, tá? Nessa multiplicação, vezes 10 a menos 3. Aqui, vale ressaltar o seguinte, unidade de DDP é volts. Aqui vale um detalhe, ó. Tá vendo que tem 3 zeros aqui? Se a gente transformar isso em notação científica, fica 2 vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a menos 3 volts. Então, esse daqui vai simplificar com esse, ou seja, né, resumindo, vai dar 2 volts, que nessa questão aqui, ó, é a letra A. Então, se você observar aqui, ó, bem simples, vocês podem entrar nesse site aqui, digitar lá igual eu digitei, o resultado aqui vai dar 2 volts. Vamos pegar uma outra questão aqui para a gente entender melhor. Olha só, um resistor, antes da gente resolver, perguntar, né? Tem alguma dúvida, pessoal, aí? Então, eu acredito que bem simples, né? Tranquilo. Então, olha só, ó, um resistor, bem tranquilo, ó, um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP, tá, de 40 volts, vamos pegar isso aqui, 40 volts, então, que é DDP, é o U, é atravessado por uma corrente elétrica de 20 amperes. Então, aqui é uma situação. Aí, a segunda situação, quando a corrente for de 20 amperes, qual vai ser o valor em volts? Então, aqui, a gente precisa entender o seguinte. A pergunta é, a gente quer saber qual é o valor em volts. Quer saber qual que é o valor em volts, tá? Só que esse valor que a gente quer saber aqui não é o valor inicial. A gente quer saber o valor na segunda situação. Sabendo que na segunda situação, a corrente, né, o I na segunda situação, vale 4 amperes. Então, aqui nessa questão, a gente tem que observar o seguinte. Inicialmente, tá? Suponha que se quer inicialmente, vocês vão perceber que tem 40 volts e é atravessado por uma corrente elétrica de 20 amperes. Ou seja, o U vale 40 e o R vale... Não, o R não. O I vale 20 amperes. Aqui não precisa fazer conversão nenhuma, já está dado na unidade padrão. Então, se nós voltarmos aqui no início, ó, aquelas formas que eu citei para vocês, se eu quero saber resistência, eu passo a corrente dividindo. Então, vou usar essa fórmula aqui. Ó. A resistência é U sobre I. Então, eu venho aqui e substituo. Resistência é igual a U sobre I. Ou seja, 40 sobre 20. Corto os zeros, 4 dividido para 2, 2. Então, a resistência é de 2 ohm. Então, pela primeira lei de Ohm, se na primeira situação, né, se inicialmente a resistência é 2 ohm, isso significa dizer que, para finalizar, na segunda situação, a resistência permanece o mesmo. Então, se eu quero saber a DDP na segunda situação, eu faço U é igual a R vezes I. Só que o R, a gente calculou, deu 2. E o I é dado na questão igual a 4. E aí eu vou observar que 2 vezes 4, 8. Ou seja,
Na segunda situação, a voltagem é de 8 volts, né? Então, o DDP entre os terminais do circuito elétrico vai ser de 8 volts na segunda configuração desse problema, tá? Então, resposta aqui, 8 volts. Então, inicialmente vai ter um valor e depois a gente vai calcular o valor da corrente elétrica. Então, observem que a primeira lei de Ohm, né, a aula de hoje, ela é bem simples. Eu tenho uma fórmula que pode ser utilizada para calcular outras maneiras e verificar aí a DDP, ou a resistência, ou a corrente. Por exemplo, nessa questão 3, ela é bem simples. Ó. A gente tem uma DDP de 50 volts entre os terminais do resistor e que a corrente elétrica é 5 amperes. Então, a resistência é só passar o I dividindo. Ó. Então, permanece o mesmo processo. Então, aqui vocês podem encontrar outros exercícios, abrirem, por exemplo, noutra página aqui com os exercícios resolvidos. Tá? Eu queria um que envolvesse potência, mas parece-me que não tem nenhum com potência aqui para eu explicar a relação da potência para vocês. Tá? Deixa eu ver se eu encontro um com potência. Vamos ver aqui. Aqui não envolve potência, isso também não envolve potência. Isso aqui também não envolve potência. Parece que não tem nenhum aqui com potência aqui para a gente fazer um pouco mais elaborado, né? Então vamos pensar no seguinte. Vamos pensar na seguinte situação aqui. Ó. Vamos pensar que a DDP vale 200 e que tá? 4 não, vamos colocar aqui 32 ohms. Vou colocar aqui a resistência vale 32 ohms, tá? Só para deixar claro. Então, se eu quero saber a potência, eu tenho a DDP e a resistência, eu venho aqui, ó, na apostila, eu observo, eu tenho DDP e resistência, U e R. Então, se eu for usar de cima, eu primeiro teria que calcular a corrente elétrica. Então, eu tenho que usar essa segunda equaçãozinha aqui, ó. Potência é DDP ao quadrado sobre R. Aí eu venho aqui e substituo. A potência é DDP ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Aí eu só substituo os valores. 200 ao quadrado dividido por 32. E aí eu faço o cálculo. 200 ao quadrado, ó, 2 ao quadrado é 4. Quando eu tenho zeros aqui elevado ao quadrado, eu multiplico esses zeros. Se eu tenho 2 zeros, então ele vai ficar 4 zeros, ou seja, 40.000 dividido para 32. Eu acho que não dá o resultado exato. Então, deixa eu ver aqui, ó, 40.000. Só para vocês constatarem, 200 elevado ao quadrado, 40.000. Aí, dividido para 32, vai dar 1.250, ó, deu exato. Então, a potência é igual a 1.250 watts. Aí, a unidade para potência é watts. Bom, então, vejam como é bem simples a gente analisar. Né? Então, a primeira lei de Ohm, ela diz para a gente o quê? Que a DDP é a resistência vezes a corrente elétrica. A gente pode usar essa fórmula para descobrir duas novas fórmulas. Não é necessário decorar elas, basta olhar para a principal e passar dividindo o que você precisa. A gente pode envolver essas fórmulas com as fórmulas de potência, tá? E aí a gente descobre fórmulas novas para potências. Lembrando que a gente teve da aula passada essa fórmula aqui. E agora a gente tem mais duas fórmulas para potência. Eu vou estar passando para vocês esses dois exercícios agora no plural. E antes de fechar aqui, eu só quero saber com vocês se ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo. Tá ok, professor. Então, pessoal, de boa. Então, até mais, viu? Se cuidem e até a próxima aula, viu? Falou. Falou. Tchau.